Tem uma pergunta aqui, né? Será que tem essa pergunta aqui? A vida pode nos separar do amor de Deus? E tem lá no livro de Romanos, olha, nada pode nos separar do amor de Deus. Bom, isso já responde a pergunta: a nossa vida pode nos separar do amor de Deus? A resposta bíblica é não. É não, tá? Só que existe, meus irmãos, uma lista tão grande de coisas que fala assim: será que a morte pode nos separar do amor de Deus? Aí uma pessoa está firme na igreja, mora uma pessoa que ela gosta, ela se afasta da igreja, porque ela acha que Deus não ama mais ela. Será que a tribulação? Será que o medo? Será que a nudez? Será que, né? Ele vai falando, mas uma das coisas que ele fala é longe que nós falamos da semana passada, mas outra coisa que ele fala é: será que a vida pode nos separar do amor de Deus? Porque como é que a vida pode nos separar do amor de Deus? Né? Às vezes o sofrimento, a pessoa sofre muito nessa vida, às vezes ela tem dores nessa vida, e o próprio fato dela ser excluída, inclusive dentro da igreja, existe a exclusão. E aí, meus irmãos, tem essa história dos 10 leprosos aqui, mas aí tem uma outra realidade, e quando as coisas não estão do jeito que eu quero, as coisas não acontecem, eu estou achando que eu estou sofrendo demais, eu falo assim: Deus não me ama não. Vou dar um exemplo para vocês. Você tem sua Bíblia, abra lá no livro de Juízes capítulo 6, abra lá, abra no livro de Juízes capítulo 6, vá lá comigo. Essa ponderação de Gideão, o Gideão, a história de Israel é uma história onde os midianitas, porque o povo de Deus pecou, então Deus castigou eles com os midianitas, Eles pecavam e Deus mandava lá uma pessoa para oprimir eles. Os midianitas foram oprimir, e o Gideão vivia naquele tempo, e ele estava lá, meus irmãos, veja só, ele estava lá, sabe, plantou, deu um trabalho para fazer com que a planta, tem que regar, tem que jogar um veneno lá, tem que fazer um monte de coisa. Olha, depois ele tinha que colher, e quando ele colhia, ele tinha que malhar o trigo, tudo escondido, porque o inimigo ia lá e roubava. Então era uma tensão tremenda, era um sofrimento muito grande, e nesse sofrimento ele estava lá malhando, sabe, todo preocupado para ninguém roubar a plantação dele. Me chega um anjo, e o anjo chega, bonitão, e fala assim: olha, Deus é contigo, fala, Gideão, homem valoroso, Deus é contigo, Você gostaria de ter um anjo falando isso para você? Pode ser que, bobagem, Deus falou que é comigo, mas e se você estivesse passando o pior momento da sua vida? Olha o momento da vida do Gideão. Olha a resposta do Gideão aí no versículo 13. O que o Gideão ele fala no versículo 13? Ele fala assim: se Deus é conosco, você está falando aqui que ele coloca no plural, se Deus é conosco, por que nos sobreveio um mal tão grande que nem nós estamos passando? Cadê aquele Deus que nos tirou do Egito? Ele está dizendo isso aí, você está lendo com outras palavras, mas é o que ele está dizendo. Ele usa uma outra palavra, ele fala assim: Deus, ele se esqueceu de nós, Deus nos desamparou. É assim que está na sua Bíblia? Deus, ele nos desamparou. Aí você percebe que a vida pode separar uma pessoa do amor de Deus, mas não que Deus separou dela. Ela está falando assim: Deus não me ama. Olha o que está acontecendo na minha vida, olha que coisa horrível está acontecendo na minha vida. Quando você lê lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 37, quando você lê, olha, que diante de todas aquelas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Faça um conflito de palavras aí.
Somos mais que vencedores com aquele que nos amou, e aquilo que o Gideão está falando: Deus me desamparou. Veja como o diabo, o Satanás, tem astutos. Ele usa momentos horríveis, tristes, dolorosos da nossa vida para dizer: Deus não te ama, Deus não te ama mais, talvez. Está vendo? Você fez aquilo lá, Deus não te ama mais, você está desamparado. Né? Quando é que Deus desamparou alguém? E aí, meus irmãos, você tem o Gideão falando essas coisas. A gente faz dos nossos problemas, das nossas tristezas, o quê? Um modo de vida. Eu cito o Jacó aqui, porque o Jacó, ele assim, sempre problemático, até tem aquele encontro que ele teve com Deus no Val de Jacó. E mesmo depois daquele encontro, teve uma coisa na vida dele que demorou de consertar. Sabe o que é? A amargura. Às vezes a pessoa faz da amargura o seu modo de vida. Mesmo tendo um contato, conhecimento com Deus, mesmo conhecendo Deus, tendo um encontro com Deus, ele faz da vida dele um poço de amargura. Olha, você tem que olhar, você tem que decidir que isso é coisa do diabo na sua vida. O Jacó está certo, né? Ele já tinha o costume de reclamar. Deus apareceu para ele quando ele estava lá com 77 anos, falando sobre isso. Com 97 anos, ele está reclamando do sogro dele, falando só de: eu passei 20 anos sofrendo aquilo, ele não tem nada de bom para falar. Não, ele fala de Deus assim: ó, se Deus não tivesse te proibido de me matar, coisas desse tipo, sabe? Mas sempre assim, um coração muito amargo. Ele é muito amargo, ele é muito ressentido com a vida dele. E aí ele vai lá para o Val de Jacó, tem aquele encontro com o anjo lá, o anjo não, pega nele, né, um sacode, e então ele entende que ele precisa daquele momento com Deus. Ele se converte ali com 97 anos de idade. Até os 97 anos de idade, aquele homem nunca fez um altar. Ele ficou 20 anos fora da casa dele, ele nunca fez um altar para Deus. Ele nunca matou um cabritinho para honrar a Deus, como fazia Abraão e Isaac. Quando ele se referia a Deus, ele falava assim: o Deus de Abraão e o temor do meu pai Isaac. Mas ele não falava meu Deus. Ele só foi chamar meu Deus, Deus de Israel, no capítulo 33, depois desse encontro com Deus lá no Val de Jacó. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu que morreu a esposa dele, a Raquel, que ele mais amava. Morreu a Ama, eu esqueço a Débora. E aí depois morreu o pai dele. Foi 3 mortes seguidas, assim, muita morte, né? Muita coisa ruim acontecendo. Acabou nada. Aí a filha dele foi passear lá na praça, estava sozinha. Em vez de ter 12 irmãos, não sai com 12 irmãos, 12 irmãos não levam uma irmã para passear. Aí também é muita coisa. O que aconteceu? Essa menina é violentada lá. E os filhos dele se tornam assassinos porque matam o violentador. E quando, meus irmãos, parece que a coisa vai arribar, os irmãos vêm de José, mostram aquela túnica cheia de sangue, e parece que a morte chegou na casa dele. O filho que ele mais amava está morto, pelo menos na sua cabeça. E quando alguém foi falar assim: vovô, não chora não, pessoal, de hoje em diante a minha vida é tristeza, é amargura. Eu vou descer com as minhas cães chorando na sepultura, não quero que ninguém me console, minha vida acabou. É muita amargura, é muita tristeza. Respondendo aquela primeira pergunta: como é que pode alguma coisa nos separar do amor de Deus? A amargura não faz a gente enxergar o amor de Deus, as bênçãos de Deus, e consequentemente nós não agradecemos como deveria. O nosso agradecimento é falso, é mentiroso. Aí ele teve lá, descobriu que o José não estava morto, melhorou um pouco, mas quando o faraó conversou com ele, falou assim: quantos anos você tem? Ele falou: 139 anos, poucos e maus. Continua amargo, né? Ele não está bom ainda, né? Nem com José aparecendo, a amargura não saiu.
Quando é que a amargura sai? Só no final da vida dele, no último dia da vida dele. Não deixe a sua amargura sair no último dia da sua vida. No último dia da vida dele, José pegou os meninos dele para dar bênção para o vô, para dar o final ali. Ele se levantou no capítulo 48. É uma das poucas vezes, e a única vez que ele tem aquele louvor de agradecimento a Deus. Eu quero ler com vocês aqui no capítulo 48, só para a gente, rapidamente, aqui em Gênesis capítulo 48. Abra aqui comigo, Gênesis capítulo 48, e versículo 3 e 4. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã. Olha que legal, está mudando. O coração dele está mudando. Deus me apareceu lá e fez o quê? Ele me abençoou. Deus me abençoou. Versículo 4. E me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão eterna. Versículo 16. Versículo 15, lá no final do versículo 15. Vamos ler o versículo 15. E abençoou José e disse: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde o dia que eu nasci até hoje. Ele invoca o cuidado de Deus. E aí no versículo seguinte ele fala assim: o Deus que me protegeu de todo o mal, o anjo que me protegeu de todo o mal. Meus irmãos, é a primeira vez que ele reconhece que Deus estava em toda a sua história. Que Deus ele nunca foi passivo na sua história, que ele tinha sido sempre ativo na sua história. Porque Deus, ele é ativo nas nossas histórias. O pastor João, uma vez eu estava tão feliz, né? Eu falei: vou ligar para o pastor João. Comigo não tinha problema não. Vocês sabem como é que eu sou. 90, né? Vamos cobrar para ele lá, em horário. Aí ele ficava bravo: ei, está me ligando a cobrar de novo? Vai contar uma coisa boa, calma aí, né? Estava lá, ele ficava bravo, não gostava muito. Mas eu não tinha dinheiro para comprar ficha, que é uma ficha cara, aquela ficha DDD de outro lado, né? Mas ele depois ele ficava com a boa notícia e contava uma boa notícia para ele, né? Aí ele falava assim para mim: Gilberto, Deus, ele sabe onde os seus filhos estão. Deus, ele sabe onde os seus filhos estão. Ele vai cuidar dos seus filhos, porque você sabendo onde está o seu filho, você vai lá, você cuida dele. E Deus é assim conosco. Deus sempre cuidou de Jacó, que Jacó não conseguia enxergar. Aqui nessa última declaração dele, olha que testemunho maravilhoso para os filhos, para os netos. O anjo que me livrou de todo o mal, abençoa esses rapazes. Então, ele agora está vendo que toda aquela tragédia, toda aquela coisa ruim, todo aquele sofrimento fazia parte do plano eterno de Deus para a nossa vida. E ele pode agradecer. Ele está agradecendo a Deus. Olha como o coração dele mudou. Tudo muda quando o nosso coração começa a agradecer. Mas vamos lá para o livro de Lucas, no capítulo 17. Vamos lá, né? Lucas, capítulo 17. Então, meus irmãos, Jesus ele vai passar aqui, versículo 11 do capítulo 17. Vamos lá comigo. Lucas, capítulo 17, versículo 11. Diz assim: e aconteceu indo ele a Jerusalém, passou por meio de Samaria e da Galiléia. Jesus ele passa aqui numa aldeia dos esquecidos, por isso que essa aqui é a aldeia dos esquecidos. Você percebe que essa é a última viagem de Jesus ali
naquele lugar. Ele está indo para Jerusalém para morrer, para ser crucificado. Já pensou você passar a última vez por um lugar sabendo que você vai morrer? Eu nunca tive essa sensação, né? Espero que você também não tenha. Mas aquele caminhozinho, não é um caminhozinho muito alegre, o caminho que tem lá. Os irmãos, a gente inventou lá, né? Estava eu, o Odisseio, o Murilo, vamos fazer um caminho aqui, né? Da Galileia. Chegou uma hora que um desistiu do outro. Estava lá, alguém chegar primeiro, pelo amor de Deus, pede socorro. Não conseguia voltar mais, né? E aí chegou um lá, e o segundo olhava para o terceiro, não vou falar o nome dele. Mas estava lá embaixo, coitadinho, assim, dançando as pernas, e a gente não conseguia descer para ajudar ele, né? E a coisa estava feia, né? É um caminho. No meio desse caminho tinha muitas aldeias. Hoje não tem mais, mas naquele tempo tinha muitas aldeias, né? E tem uma aldeiazinha aí, uma aldeia que não fica nem em Galiléia e nem em Samaria. Estava falando ontem que eu estava com o pastor Calvino, passei por um lugarzinho lá e eu falei, pastor, que cidade que é essa aqui? Ele disse, não é cidade não, isso é uma vila. Como é que chama a vila? Chama Nem. Mas por quê? Não é nem Catanduva, nem Itajobi, é uma coisa assim, você não nem, né? Eu falei, aqui está uma aldeiazinha que não é nem Samaria e nem Galileia. Sabe por quê? Porque é a aldeia dos esquecidos, a aldeia dos rejeitados. Quando você estiver numa aldeia dessa aí, pode ter certeza que Deus vai te abençoar muito. Olha que sempre tem os esquecidos, né? E ele parou nessa aldeia. O que ele encontra aqui? No versículo 12 diz que ele encontrou 10 leprosos. 10 leprosos. Veja, meus irmãos, eu faço de novo a pergunta, né? Será que a vida, pode pular aí, né? Será que a vida separava esses 10 homens do amor de Deus? Olhe para a vida deles, 10 leprosos. Não sei se tinha mais gente na cidade, provavelmente sim, não era uma cidade que as pessoas paravam para beber água. Eu não sei qual que é a sua motivação para parar para beber água onde tem uma colônia de leprosos. Jesus parou lá. É uma vida terrível. E a pessoa, você saber, naquele tempo, dependendo da época, come a orelha, come o nariz, come beirada de olho, come mão, come pé. É bom nem ter espelho em lugar desse, na verdade. Você gosta de espelho porque você sabe que você pode ficar melhor. Mas quando você sabe que você só piora, quando é um bom tempo, né? É bom não ter isso. Então, é aqui, né? Uma vida assim pode separar alguém do amor de Deus, tá? Pode separar. Suponhamos que eles pensassem que nem Gideão. Como é que Gideão pensava? Cadê esse Deus que nós estamos sofrendo? Mas pode ser que algum deles podia pensar como a Bíblia manda a gente pensar. Como é que a Bíblia manda a gente pensar? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu propósito. Então, irmãos, aqui a Bíblia mostra para nós que o próprio amor, que é Jesus, foi atrás dos 10 leprosos. Foi lá, e aqui estavam, né, no versículo 13, eles levantaram a voz quando viram Jesus e começaram a gritar, help you, né? Socorro, né? Acorde. Eles estão gritando socorro, né? Por que eles estão fazendo isso? Gritando socorro de longe. Por que eles não se aproximavam de Jesus? Porque o livro de Levítico diz que uma pessoa leprosa, a primeira coisa que ele tinha que fazer é manter distância. Tinha que ficar longe da pessoa que não tinha lepra. Segundo, colocar a mão na boca. Terceiro, gritar, sou imundo, para outra pessoa saber que ela é leprosa. E aqui está esses 10 coitadinhos aqui, vendo uma chance na vida deles. Acorde, tem compaixão de nós. Acorde, tem compaixão. Meus irmãos, o que é compaixão? Né? É uma palavra junta, né? No grego, no original, com significa junto, né? Está ali. Você já escreveu tão junto, né?
A gente escreve muito isso, né? E só que junto do quê? Junto na festa, a palavra paixão, você sabe o que significa. Ah, vamos assistir a paixão de Cristo. O que é a paixão de Cristo? É a última semana de Jesus, os últimos dias dele, que ele sofreu, que ele apanhou, que ele foi crucificado. É só sofrimento. Por isso que é paixão. Paixão é sofrimento. Então, quando eles falam assim, tem compaixão, eles falam assim: Senhor, fica junto com a gente nessa nossa dor. Tem misericórdia, né? Mas a palavra original é compaixão mesmo, pedindo que Jesus sentisse a dor que eles estão sentindo. Sente o que vai sentindo. A palavra de Deus diz que Jesus faz isso. Sabe quando você está sofrendo? Aprenda isso. Jesus, ele sofreu também, então ele sabe o que você sente. É bom quando tem uma pessoa que já passou, que a gente passa, para nos ajudar. E Jesus, ele passou por tudo que você passa. E aí tem uma cura diferente, né? Essa cura é muito diferente das outras, porque Jesus colocou a mão neles, no versículo 14, e vendo-os, disse: ide mostrar aos sacerdotes, e aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Então, a cura é muito diferente. Vai se mostrar para o sacerdote lá, né? Não disse nada de você vai estar curado. Não, meus irmãos, eles tinham que confiar nessa palavra de Jesus. Como assim, pastor? É o seguinte: para uma pessoa leprosa se apresentar para o sacerdote, ele só podia fazer isso se ele tivesse certeza de que ele estava limpo. Então, os 10 tiveram fé que enquanto eles iam, chegavam lá, eles iam estar limpos. Eles tiveram fé na palavra de Deus. E foram, e com certeza se mostraram aos sacerdotes, né? E descobriram que eles estavam limpos. E aí, meus irmãos, nós temos apenas uma alma grata nesse texto. Eu vou para a Bíblia aqui, no capítulo 17, versículo 15. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando graças. E este era um samaritano. Somente um dos leprosos voltou, um samaritano. Ele viu que ele estava limpinho, bonitinho. Agora pense bem, até então eles tinham que ficar confinados ali naquela aldeia, eles tinham que ficar ali apodrecendo, morrendo. Se eles saíssem para algum lugar assim, era proibido eles saírem daqueles lugares. Então eles estavam mesmo numa colônia de leprosos. Agora não, eles têm a mão limpa, eles têm o corpo limpo, eles podem voltar para casa, eles podem ir para a praça, eles podem ir para uma sinagoga, andar com as pessoas no meio da rua, né? E um pegar a mão do outro e dizer: nós somos iguais. Eles podem fazer isso agora, livre. Que separa eles do amor de Deus? Se fosse a doença, não é mais. Aí temos um que pegou e disse: eu estou limpo. Eu estou limpo. E a Bíblia diz que ele deu marcha ré, ele voltou glorificando a Deus, dando pulo mesmo, aquela alegria, todo glorificando a Deus, né? Viu Jesus, se jogou aos pés de Jesus e disse: Senhor, muito obrigado, Senhor. Louvado seja o seu santo nome. É o que está escrito aí no livro de Lucas. Um amor em gratidão, uma gratidão amorosa. Você pode chamar do que você quiser. Aí lá atrás Jesus olha e diz: calma lá, né? Tem um só aqui. Cadê os outros 10? Não foram 10 os 20? Será que eu não sei contar mais, né? Cadê os outros 10? Não teve quem voltasse. Meus irmãos, veja só como Jesus chama a palavra agradecer a Ele. Capítulo 17 e versículo 18. Não houve quem voltasse
para louvar ou para dar glória. Quando você agradece a Deus, quando você tem um coração grato, você está louvando a Deus, você está glorificando a Deus. E o contrário é verdadeiro. A nossa murmuração, a nossa amargura desonra a Deus. Então a gente tem que escolher se a gente vai ter uma vida amargurada ou uma vida abençoada. Com gratidão. Ser grato é uma forma de louvar a Deus. É assim. Vamos pensar nos 9 agora. Está escrito 10 aí, mas é 9. Pense, antes da cura, né? Eles podiam dizer assim: não, vamos agradecer pelo quê? Né? Que nem o Gideão, tem que agradecer. Ah, tá bom, né? Pense depois da cura, porque eles tiveram fé. Não é falta de fé, tiveram fé para ser curados, né? Ficaram bons, mas eles ficaram tão bons que eles descobriram que nem de Deus eles não precisavam mais. Já pensou quando a nossa alma chega nesse ponto? Às vezes você está trabalhando com jovens, adolescentes, quando eles pegam 18, 19 anos, passam numa faculdade, eles somem da igreja. Se uma pessoa então ela fica bem de vida, eu tenho que procurar uma igreja da minha classe agora. Calma lá. Parece que essas coisas com a vida, quando fica boa, desvia mais as pessoas do que a enfermidade. Quando estava doente, se aproximaram, né? Chegaram perto. E agora que eles estão curados, o que impede eles de ser grato a Deus, de estar perto de Jesus, né? O que eles perderam? Meus irmãos, eles perderam essa chance de estar pertinho de Jesus, porque no versículo anterior eles falam de Jesus de longe. Eles perderam essa chance. A chance de abraçar, de se jogar aos seus pés, mas principalmente, aqui no capítulo 17, no versículo 19, Jesus disse assim: meu filho, levanta, vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Eu quero terminar, irmãos, estamos terminando. Abra comigo aí o livro de Salmos. Vamos tentar abrir aí o livro de Salmos, capítulo 92. Salmos, capítulo 92. Olha só que salmo lindo, não é lindo, né? A palavra de Deus é maravilhosa. Você que tem lido a palavra de Deus todo dia, você tem essa certeza, como a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Como ela fala comigo. Versículo 1 e 2. Bom, olha, começa com esse negócio, né? Bom, né? Bom é louvar ao Senhor. Bom é cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Eu tenho insistido para os irmãos virem fazer parte do coral, porque é bom, né? E eu, com a graça de Deus, eu estou vendo que está aumentando aqui, e vai aumentar mais. Bom é o que? Bom é louvar, bom é cantar, para de manhã anunciar a sua benignidade e todas as noites a sua fidelidade. Então, cultive um coração grato. Comece o seu dia agradecendo. Bom é começar o dia agradecendo a Deus, conversando com Deus, louvando a Deus. Oh meu Deus, como o Senhor é bom, né? É bom ter um café, né? Ah, hoje não tem café, mas também café faz mal, muito bom para mim não ter café hoje, né? Olha, você tem que ter um espírito grato, sabe? Seja grato, cultive a gratidão no seu coração. Comece o dia agradecendo, comece o dia louvando, cantando. Veja que diferença. Você pega uma pessoa que está trabalhando num lugar, vamos dizer que ela está limpando o chão ali, né? Ou ele trabalha no escritório, alguma coisa, e aquela pessoa está limpando ali, toda alegre, todo feliz, cara, do escritório, lá com seus papéis, batendo a máquina, todo contente, todo feliz, né?
E do lado tem aquela pessoa toda amarga. Pega a vassoura, chega quase que quebra. Gente, quem está mais feliz? Aquela pessoa feliz, ela deixa todo mundo feliz, alegre. Mas imagine se aquela pessoa é mais do que feliz. Ela é uma pessoa que cultiva no seu coração a gratidão. Ser grato a Deus por tudo que Deus tem feito. Aqui no versículo 2 diz: para amanhã anunciar a tua benignidade. Não é falar de bondade, não, é de benignidade. Benignidade vai muito além de bondade. Uma pessoa má pode fazer uma bondade. Uma pessoa má pode tirar R$100, vou dar para você aqui. Que bom, né? Fez uma bondade. Vou pôr do outro lado e dobrei, né? Não deixe de ser uma bondade, né? Para quem recebeu, não vai pensar nada. Agora, a benignidade é muito mais do que isso. É Deus pensando em como te abençoar plenamente. Então, é aquele pensamento de bondade que prevê o antes e o depois, prevê o presente. Isso é benignidade. Às vezes uma pessoa, ela não tem, meus irmãos, os R$100 para dar para aquela outra pessoa, mas ela ora a Deus e diz: Senhor, aquela pessoa está precisando, que em nome de Jesus alguém me conceda. Isso é benignidade. Então, esse é o nosso Deus. Ele conta a benignidade de Deus. Ele está dizendo assim: Deus, hoje de manhã, Deus, Ele quer o meu bem, benignidade. Deus, Ele quer o meu bem. E de noite, quando Ele vai dormir, olha aqui no versículo 2: e todas as noites a sua fidelidade. Deus é fiel, né? Deus é fiel. Estou vivo, né? Deus é fiel. Ele cuida de mim desde o dia que eu nasci até hoje. É isso que Jacó disse para os filhos dele: Deus é fiel. Cultive um coração grato. Agradeça a Deus por mandar Jesus Cristo na cruz morrer por você. Você agradece isso? Você agradece isso todo dia: Senhor, só mereço o inferno, eu mereço o tormento eterno, mas a tua graça, a tua bondade, a sua misericórdia, a sua compaixão me abraçou, me tirou do lodo do pecado, e hoje, se eu morrer, eu vou para o céu, né? E se eu não morrer, o Senhor voltar, eu vou morar sempre com o Senhor. Então, obrigado, Senhor, por Jesus me salvar. Obrigado pela minha família, meu bom Deus. Obrigado por um pai, por uma mãe. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu também não tenho mais pai e mãe, né? Então tem que agora pegar o pai e a mãe dos outros para mim, né? Então, mas obrigado, você agradeça a Deus, os filhos. E por aí vai, pelo seu trabalho. Eu não gosto do meu trabalho, geralmente ninguém gosta muito de trabalho, né? É melhor ficar na beira de uma praia, numa rede, descansando, isso que é bom, né? O irmão Renato ele brinca, mas é verdade, eu não trabalho que eu gosto, trabalho que eu preciso, né? Sempre fala isso, né? Mas, olha, agradeça a Deus, tenha um espírito grato. Versículo 1: bom é louvar a Deus e cantar louvores ao Altíssimo. Eu quero terminar falando do leproso, porque ele recebeu o dom de poder se aproximar das pessoas. O que ele fez com o dom dele? Qual foi a primeira pessoa que ele se aproximou? De Jesus. Você tem um dom? A gente não perdeu o nosso tema. Você tem um dom? Primeiro tem que usar ele para quem? Para Deus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?